Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TRBL11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpão logístico. Esse fundo antigamente se chamava SDIL e mudou para TRBL11. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 72,89. Ele teve uma queda gigantesca nos últimos dias, em razão de um problema lá com o imóvel dos Correios. No decurso do vídeo eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso. Essa queda afeta o dividend yield do fundo, e atualmente ele está com dividend yield anualizado aí de 13,32%. Mas cuidado, porque isso é um dividendo projetado de 12 meses baseado na cotação atual. O fundo está atualmente num PVP de 0,73, o que indica 27% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez altíssima de quase 3 milhões por dia. E o fundo está com a variação negativa de menos 17% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele vinha lateralizado há um tempo aí. Acredito que o site não puxou o histórico antigo quando ele se chamava SDIL. Então ele está puxando o histórico apenas do mês 7 de 2023 para cá. Então nesse período aí o fundo vinha lateralizado a mais ou menos R$100. E aí, como vários outros fundos de tijolos, os fundos em geral tiveram queda, ele vinha com uma queda normal. Tinha caído ali para a faixa de R$90, mas até então isso aqui era algo dentro da normalidade. E aí a gente vê o seguinte, ó, que as quedas do fundo iniciaram no 15/10 para frente. E aí houve essa queda abrupta, saindo de R$90. O fundo chegou a ser negociado a 60 e poucos reais. E recentemente o fundo esboçou uma boa recuperação, vindo a ser negociado novamente próximo de 80. E aí no último dia o fundo recuou novamente. O que eu acho que vai acontecer com esse fundo? É só achismo. Pode acontecer, pode não acontecer. Eu acho que vai haver uma diminuição dos dividendos do fundo. E após essa diminuição, os desavisados que não leem relatório, não se informam, sabe? Vão ser, entre aspas, pegos de surpresa e a cotação vai novamente voltar a cair. Para quanto que eu acho que esse fundo vai cair a sua cotação? Eu acredito que essa cotação vai romper os R$60. Eu acho que essa cotação pode ficar na casa ali de 60, 55, talvez até R$50. Lá dentro do relatório gerencial, eu explico um pouco melhor porque que eu acho que essa cotação pode cair mais. Agora, pode ser que sequer caia e só suba. Pode, por isso que a gente não tem como saber do futuro, né? Você tentar imaginar o que vai acontecer com o futuro é totalmente achismo, né? Você não sabe para onde que vai a inflação, se vai subir ou cair. Você não sabe para onde que vai o dólar. Você não sabe para onde que vai o futuro. É impossível prever. É só perspectivas do que pode acontecer. Continuando aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o CNPJ. Esse aqui é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é do segmento de galpões logísticos, é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas que o fundo cobra, vamos deixar para ver isso lá dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá também a vacância que o fundo possui. Esse é um fundo que atualmente está com 56 mil cotistas e lá dentro do relatório gerencial a gente vai ver como que esse número está se comportando. Ele é um número que está em alta, está em queda, a gente vai ver lá dentro. O fundo atualmente tem 7 milhões e 700 mil cotas emitidas, ele vale R$ 99,00 e aqui é um ponto, entre aspas, tá? Um ponto que eu acho ruim do fundo. Por quê? Outros fundos de tijolos de base de R$100, eu acabei de gravar vídeos recentes, então esse número tá meio que na minha cabeça. Tanto o LVBI como o VILG11 são fundos que eu gravei vídeos recentemente. E esses dois fundos valem hoje mais de R$100. Na faixa de 115 até R$120 mais ou menos, tá? São os valores que eles valem. Então esse fundo, pelo histórico, pelo tempo que ele existe, na minha opinião, ele deveria estar valendo um pouco mais de R$100, né? Então esse ponto dele não ter valorizado minimamente a sua cotação é um ponto que me chama atenção. Ele vale atualmente 770 milhões aí no mercado e o último dividendo entregue pelo fundo foi de 62 centavos. Aqui já teve uma queda no que o fundo vinha distribuindo. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que, teoricamente, esse aqui seria o dividendo recorrente do fundo, só que até o final do ano, pelo menos, o fundo teria uma capacidade de entregar o dividendo um pouco maior, porque ele tem venda de ativo aí, tá? Venda com lucro. Agora, lá dentro do relatório gerencial, eu vou explicar melhor que pode ser que os dividendos do fundo
caiam para algo na casa de 35 centavos, 40 centavos talvez. E para a gente saber isso com exatidão, só o tempo vai dizer com exatidão o quanto que o fundo vai distribuir. Então, até dezembro, o fundo pode distribuir um pouco mais. Pode ser que novembro e dezembro o fundo distribua ainda 62 centavos. Mas a partir do ano que vem, eu acho que vai ter uma queda nos dividendos do fundo aí, pelo menos momentaneamente. Eu vou explicar isso lá dentro do relatório gerencial. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade, o dividend yield médio do fundo. A gente vê que o fundo vinha numa crescente nesses seus dividendos. Principalmente nesse período aqui, que o fundo conseguiu ter uma melhora nos dividendos, principalmente com os dividendos não recorrentes que o fundo vinha entregando. Mas, a gente vê essa alta no dividend yield atualmente aqui, isso aqui está se dando em razão das quedas recentes na cotação. Então a gente vê o seguinte, ó, o dividendo entregue pelo fundo chegou a ser uma média de 60 centavos, 76, 83, caiu, né, para algo na faixa de 72, subiu para esse período aqui, ó, os últimos dividendos que vinham sendo entregues de 85 centavos, mas aqui tem não recorrente. E aí, o fundo caiu aqui para 62 centavos. Essa queda aqui já é em razão, na minha humilde opinião, da problemática lá com o imóvel dos Correios. Teoricamente, o fundo pode perder quase 50% das suas receitas. Se hoje o fundo consegue entregar 85 centavos, teoricamente ele conseguiria entregar algo na casa de 50 centavos mais ou menos, e por enquanto ele entregou 62. Vamos aguardar os próximos anúncios aí para ver se ele vai se manter ou se vai cair, mas como eu disse, se o fundo não tiver mais parcelas a receber desse não recorrente, pode ser que o dividendo caia ainda mais. E se o dividendo cair, a cotação deve cair também. Então, para a cotação cair, eu acredito que ela só vai cair se o dividendo vir a cair também. Nominalmente aqui a gente vê que no dia 31/10, o fundo pagou no dia 14/11 essa quantia de 62 centavos. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, seguramente ele já vai ter anunciado aqui, ó, no último dia de novembro, o dividendo. Pode ser que quando o vídeo for ao ar, ele ainda não tenha pago lá em dezembro. Mas a gente já vai saber, né? Quando esse vídeo for ao ar, vocês já vão saber se ele manteve esse 62, se ele caiu mais um pouquinho, se ele subiu mais um pouquinho. Isso aqui a gente só vai saber no próximo vídeo. Eu vou pro lado de que eu acredito que, no máximo, ele vai distribuir esses 60 e poucos centavos. E que talvez até caia um pouco mais, mas aguardemos aí os próximos informes para a gente saber o quanto que o fundo vai anunciar. Aqui abaixo a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e essa rentabilidade fica prejudicada em razão dessa queda recente que o fundo teve. Então, recentemente, a rentabilidade do fundo veio com menos 14%, o CDI 15 positivo, o IPCA 5%, o IFIX está praticamente nulo nesse período, e o IDIV, que é o índice de vendas das ações, vem com rentabilidade ali de quase 20%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro aqui do canal, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa lá do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, muito versátil. Adquirindo a planilha, ela te ajuda de inúmeras maneiras, principalmente na organização de seus ativos e na sua declaração de imposto de renda. Ela te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Vantagem, você paga uma única vez, não precisa ficar pagando recorrentemente. E você comprando a planilha é uma forma de nos apoiar financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador, barato, acessível. Compre os nossos e-books, porque além de tudo, é uma forma de apoiar financeiramente aí o canal. Desde já, muito, muito obrigado. Antes da gente ir lá para o relatório gerencial, o que eu quero mostrar para vocês? O relatório vinha sendo entregue aí mensalmente, tá? Tem sempre, às vezes, uma vez ou outra, tem um atraso, né? Então aqui, ó, 5 de junho, 1º/7, 24/7, 27 de agosto, 12 de setembro e 14/10. Então, desde o dia 14/10, o fundo não entrega o relatório. Esse vídeo está sendo gravado no final de novembro.
Então, em 15 de novembro, teoricamente, era para o fundo ter anunciado um novo relatório gerencial e ele não o fez. Então, de certa maneira, a gestão aí está com atraso na entrega do relatório gerencial. Se for seguir os anos, os meses anteriores também que entregava lá no final do mês, né? Ainda assim, o fundo ainda não entregou nem anunciou o seu novo relatório. Então, de certa maneira, está defasado aqui. Tanto que, no relatório que a gente vai trazer aqui, ó, ele não tem as informações a respeito da problemática lá com o imóvel. Então, na data desse relatório aqui, ó, vocês vão observar que a cotação estava mais alta, tá? Então, que ele traz algumas informações a respeito do fundo, ó, taxa de 0,84. Continuando no relatório, ele traz as teses de investimento, né? Então, eles tentam focar na localização, uma estratégia last mile para tentar os imóveis mais próximos aí de grandes centros e a qualidade dos ativos, teoricamente, são as teses que o fundo tenta seguir. Esse é um fundo que possui, entre aspas, apenas 5 imóveis, tem 12 inquilinos. Na época do relatório, ele tinha 0,70 de vacância. Só que o que vocês vão observar? Os Correios, até então, de acordo com o último informativo, os Correios decidiram sair do imóvel lá. Vai ter questão de lide, disputa judicial, para ver se eles deveriam sair ou não do imóvel, se eles têm que suspender o aluguel ou não, o quanto disso, mas enfim. Só esse imóvel dos Correios aí, que está alocado para os Correios, representa quase 50% das receitas. Então essa vacância aqui pode saltar para 40%, 45% de vacância. E isso impacta severamente as receitas do fundo, né? Na data desse relatório gerencial, ainda não tinha acontecido essa situação, né? A cotação estava em R$ 93,00 e a gente viu que está bem menor atualmente. Ainda havia distribuído 85 centavos, a gente viu que está em 60 e pouco, né? Então aqui ainda não tinha tido os efeitos dessa última problemática. Então aqui, ó, em setembro, o fundo recebeu 100% dos aluguéis vigentes e manteve o nível de despesas recorrentes em linha, trazendo um resultado operacional bruto de 4.600.000, ó, correspondente a 61 centavos por cota. Resultado operacional bruto. Então as despesas, a receita do fundo recorrente seria em menos de 60 centavos ainda. Se o bruto é isso, imagina quando tirar essas despesas e tal, né? Então, ó, em linha com a projeção para o semestre corrente, foi mantida a distribuição de 85 centavos. Por quê? Porque o fundo tem aqui, ó, resultados não recorrentes gerados pela segunda parcela de alienação de imóveis recebida em julho de 2024 e que será distribuída ao longo do segundo semestre. Então, esse é um fundo que eu não acompanho. Eu não sei se vai ter aqui novas parcelas. E aí eu sugiro que se você for cotista do fundo ou quiser ser, né, veja comunicados anteriores, procure os comunicados onde ele fala da venda desse imóvel e veja se quantas parcelas são, se vai ter 3, 4, 5 parcelas a receber, né? É importante que você veja sobre isso aí. Se não tiver mais parcelas, aí pode ser que as receitas, o que o fundo pode entregar despenque. Se ele tiver mais parcelas a entregar, esse patamar aí das últimas entregas que caiu para 60 e poucos centavos atualmente, né? Eu acho que o fundo consegue manter. Vale destacar a celeridade na troca de locatários, teve uma troca de inquilinos aí. Aqui ele fala sobre a rentabilidade na época. Eles estavam com rentabilidade de 78%, enquanto o IFIX era 50%. Então tudo isso muito bacana, só que isso era R$ 93,00 a cotação. E a cotação despencou, né? Eles falam sobre reajustes que tiveram com inquilinos aí. Então vários pontos até então, enquanto não teve essa problemática gravíssima lá no imóvel, são situações em que o fundo vinha tendo um bom resultado, né? Continuando aqui no site, aqui no fundo, no relatório gerencial, eles tratam aqui sobre a alavancagem. O que o fundo tem aí que pagar nos próximos anos aí. Então, para o ano que vem, o fundo teria que gastar aí 9,7 milhões em alavancagem. Como o fundo tem caixa, eu vou mostrar isso para vocês lá, teoricamente, o fundo consegue arcar a alavancagem aí com o caixa que ele tem atualmente, com tranquilidade aí, pelo menos nos próximos anos. Então, essa alavancagem atual, na minha opinião, não seria algo tão grave assim para o fundo. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E olha só, o fundo vinha recebendo aqui, ó, quase 5 milhões, 4,300, 6 e pouco. E aí em julho, 18 milhões. Por quê? Receita de venda de imóveis, ó. 12 milhões foi isso aqui. Então a receita de aluguéis até caiu um pouquinho, ó. 5,900, 5,800. Então isso é o mais recorrente aí do fundo. Quando a gente observa isso aqui, algo me chamou a atenção aqui no relatório, ó. Resultado por cota, 37 centavos, 38 centavos, e ele estava já distribuindo 85. Então o resultado do fundo aí não era lá essas coisas. Resultado em junho,
menos 14 centavos e estava distribuindo ali 85. Mas aqui por que gerou isso aqui? Ele teve uma amortização grande da alavancagem do fundo aí, ó, 7 milhões de amortização, né? Depois ele teve um resultado, quando veio esse dinheiro, ó, de R$2, entregou 85. Só que a gente está vendo que nos últimos meses, ó, o resultado do fundo é 61 e ele está entregando 85 centavos, né? Então, esse é um ponto a se observar aí, que o fundo está entregando um resultado acima das suas capacidades. E talvez quando cessasse essas questões de valor extra aí, ele sequer conseguiria manter o resultado de 70 e poucos centavos que ele vinha entregando antes dele subir para 80 e poucos centavos, né? Enfim, isso é um ponto de atenção aí. Aqui nós vamos ver as despesas do fundo, o que é que vai para o bolso da gestão aqui, ó. Essas taxas de 4,5 milhões. Nós vamos ver o que é que essas despesas aqui, ó, representam frente ao total que o fundo receitou no período de 64 milhões. Então nós vamos calcular aqui, ó, 4.592.000. Esse valor aqui vezes 100, dividido pelo total receitado de 64.843.000. Então a gente vê que as despesas do fundo estão na faixa de 7,08%, o que eu reputo ser bem tranquilo. Continuando aqui, a gente vê sobre os resultados de distribuição, né? Então, como eu disse, hoje, teoricamente, isso antes da problemática, tá? Teoricamente, o fundo estava com capacidade de 60 e poucos centavos. Eu não sei até quando vai esse não recorrente do fundo, mas saiba que pode ser que, mesmo que se tivesse a normalidade, quando cessasse esse não recorrente, ele teria dificuldade de entregar até esses 72 centavos que ele vinha entregando. Aquilo que eu falei lá atrás, né, o número de cotistas do fundo vem desabando. Em outubro do ano passado, o fundo possuía 62 mil cotistas, e no relatório ali ele tinha encerrado com 57 mil, e aparentemente lá pelo site, ele deve pegar dos informes mais atualizados, né? Caiu ainda mais o número de cotistas aí, né? E temos que ver algumas informações mais atualizadas, depois dessa queda drástica, pode ser que tenha caído ainda mais. Aqui a gente vê o histórico de distribuição do fundo. O fundo vinha distribuindo aqui, ó, 76, 79, 82, 83, e aí começou a cair, ó, 75, 72, e aí ele voltou a distribuir esses valores altos aqui em razão de não recorrente. Mas a própria gestão deixou claro que, teoricamente, o resultado recorrente do fundo é na casa de 60 e poucos centavos, tá? E aí, frente ao mercado aí, se ele distribuir 60 centavos, eu não vejo a cotação desse fundo muito acima de R$80. Então aguardemos aí os próximos relatórios, os próximos informativos para ver como que vai se comportar esse fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Com essas quedas que o fundo teve recentemente, você se desesperou e vendeu? Ou você comprou achando que era oportunidade? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Vocês buscarem vídeos anteriores aí, eu sempre falei o seguinte, apesar de eu achar que a Telos, ela faz uma cogestão aí com o pessoal da Rio Bravo, apesar de eu achar que a Telos é uma boa gestora, eu, por questões de gosto pessoal, não gosto de fundos da Rio Bravo. Então, esse já seria um impeditivo para que eu investisse nesse fundo. Outros pontos de atenção que eu já havia alertado antes. O fundo possui poucos imóveis. Você vê vídeos antigos aqui que eu falo desse fundo, eu sempre olhei para esse fundo aqui nesse sentido. Outro ponto de atenção, um único inquilino representava 40% das receitas. E ninguém espera que isso vai acontecer. Os Correios é sim um bom inquilino e dificilmente teria problema financeiro aí dos Correios, né? Mas ocorreu evento de causa maior, que foi problemas na estrutura do imóvel lá, e em razão disso os Correios decidiram sair do imóvel. E aí vai ter briga judicial para ver como é que vai fazer, porque os Correios saíram e eles não vão pagar o aluguel. Parece que já até cessaram o aluguel e anunciaram que não vão pagar aluguel enquanto isso não for sanado. A gente não sabe futuramente se vai ocorrer quebra de contrato, se os Correios não vão mais voltar, quanto tempo a princípio a gestora prevê que vai gastar até 6 meses aí para resolver essa problemática, vai ter que pegar dinheiro do caixa para arrumar aí essas questões, enfim. Pode ser que o fundo consiga reaver isso aí, porque
Aparentemente a responsabilidade não é do fundo, mas tudo isso momentaneamente causa um certo problema para o fundo e um problema nos recebimentos e etc, né? E como o mercado é muito imediatista, no curto prazo acho que isso pode impactar o fundo. E talvez esses impactos demorem mais do que uns 6 meses aí, que teoricamente é o que o fundo acredita que vai gastar para reformar o imóvel aí e deixá-lo novamente apto à ocupação. Enfim, independentemente de todas essas questões, né? Se eu fosse cotista do fundo, essas questões não me assustariam e não me fariam vender o imóvel só por causa disso. Pelo que eu vi, apesar de eu não gostar, né? De novo, não ser algo, a gestora que mais me agrada, eu não vi como sendo algo grave que a gestora fez, né? Então, nesse momento aí, se você pode optar por não investir mais durante um período, mas eu não sairia vendendo desesperadamente. Então, o que é a minha opinião a respeito do fundo? Numa carteira diversificada, eu acho que caberia esse fundo com tranquilidade, sim. Agora, a pessoa tem que estar ciente quando você investe, né? Saber das concentrações ou não, porque se der problema justo nas concentrações, o fundo sofre mais do que o normal. Então eu não tenho esse fundo, não tenho interesse de ter por diversos motivos que eu já elenquei aqui, mas isso não significa que o fundo seja ruim. Mesmo com a situação atual grave que ele está passando, isso são situações dentro de imóveis que pode ocorrer. Eu acredito que isso vai ser normalizado. Os impactos, eu acho que não se resolvem. Se os Correios saírem, aí vai ser algo gravíssimo. Pode ser que os Correios não rompam o contrato e ao final disso o fundo trazendo normalidade lá, podendo ser alugado novamente o imóvel, os Correios permaneçam, né? Sendo dessa maneira, aí eu acho que o fundo não vai sofrer tanto. Agora, se os Correios quebrarem o contrato, abandonarem o imóvel e não voltarem, eu acho que aí os impactos podem demorar aí, mesmo que o fundo resolva em 6 meses, pode demorar ali 1 ano, 1 ano e meio para se resolver, né? Enfim, só o futuro vai dizer a respeito. Eu só acho que não precisa ter decisões precipitadas a respeito do fundo. Se já tem, na minha opinião, né, eu manteria, e isso não é indicação, tá? Você faz se achar melhor com seus ativos. E se eu não tenho, nesse atual momento eu ainda não compraria. Como eu acho, né? Eu estou achando, a depender dos próximos anúncios de dividendos, pode ser que a cotação caia mais um pouquinho, né? Enfim, não tenho interesse de ter. Isso não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria aqui de reforçar, né, o nosso objetivo de tentar chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório gerencial, ele mostra como é que é composto aí o fundo, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, o fundo tem entre caixa e renda fixa 70 milhões. E aí ele tem imóveis diretamente 497 milhões e uma outra situação aqui que é outros, mas isso aqui é como se fossem os imóveis do fundo também. Então, patrimônio do fundo, 1 bilhão. E ele tem de alavancagem mais outras despesas aí, 135 milhões com mais 119 milhões. Isso aqui dá pouco mais de 250 milhões ali, de passivo. E como no curto prazo eu mostrei para vocês, eu vejo que essas dívidas que o fundo possui aí, no curto prazo, com o caixa que o fundo possui, não vai ser problema aí para ele arcar com isso. E como ele tem caixa também, eu acho que ele vai ter tranquilidade para fazer as reformas necessárias aí para o fundo, né? Então aqui a gente vê a composição do seu portfólio. Aqui ele mostra o volume de cota, negociação, tudo essa parte eu ignoro. Mostra sobre a rentabilidade que o fundo vinha tendo, né? Nos próximos relatórios, com essa queda abrupta que o fundo teve, essa rentabilidade deve cair, talvez até abaixo do CDI, né? Esse valor de cota influencia. Aqui ele mostra o patrimônio que o fundo possui. Ele tem imóveis em 3 regiões, São Paulo, Minas e Bahia, sendo que 3 ativos estão em São Paulo, 1 em Minas e 1 na Bahia. Aqui a gente vê a foto dos imóveis que ele possui. E esse imóvel aqui, Centro Logístico Contagem, que estava alocado 100% para os Correios, foi nesse imóvel que teve a problemática lá de estrutural. Então, o imóvel de Contagem é o maior do portfólio, 121 mil metros quadrados. Só esse imóvel representava 46% das receitas e o único inquilino, Correios. Um ponto negativo aqui da gestão, pode ser que em outros locais até apareça isso, mas aqui eles não trazem, tá? Então, o One Park, ele é o petroquímico, 29% das receitas e tem vários inquilinos, Braskem, Cromos, Andrômeda, tal. Mas o que cada um desses inquilinos representa? Isso eu não vi aqui no fundo, ele trazendo essas informações. Para mim, deveria ter. Para vocês saberem se tem mais concentrações, né? Aqui, esse outro imóvel em Guarulhos.
tem 2 inquilinos. Mas quanto é cada inquilino? Esse outro imóvel, 7% e tem 3 inquilinos. Esse outro imóvel, 7%, somente para a Ambev. É importante saber quanto cada inquilino tem de representatividade ali dentro dos imóveis, tá? O fundo hoje possui 40% dos contratos de forma típica, 60% atípicos, 32% indexado ao IGPM, 68% ao IPCA. Aqui a gente vê as regiões que os imóveis estão presentes, né? Os locatários que o fundo possui. Então vou me retratar aqui em relação ao que eu falei lá em cima, que nessa informação traz, ó. Locatários, 46% de um único locatário, Correios. 22% outros. Aí aqui, ó, mais uma concentração. Então isso aqui é outro ponto de atenção, ó. Braskem, mais 19% aqui de concentração. Então, além dele ter essa concentração, ele tem essa outra concentração. Se você é inquilino ou se você é cotista ou pretende ser, saiba que mais uma concentração aqui, isso aqui é mais um ponto de risco que o fundo carrega. Então, provavelmente em vídeos anteriores eu já devo ter trazido esses pontos de atenção que eu sempre trago em fundos de tijolos ou fundos de papel. A quantidade de devedores ali, né? É importantíssimo saber se tem concentração ou não. Então, atenção em relação a isso aí. Continuando aqui, ele fala sobre o portfólio e o vencimento de cada um dos inquilinos, né? Esse ano de 2024 não venceu nada. Para o ano que vem vai vencer apenas 4%. Para 2027 vai vencer apenas 15%. Então, no curto e médio prazo aí, os vencimentos dos contratos são algo tranquilo. É algo bem tranquilo. Agora, tem que ter esse ponto de atenção em relação aos Correios. Teoricamente, que o contrato com os Correios é atípico, que vai até setembro de 2034. Mas eu não sei se os Correios têm poder ou têm interesse, eu não sei se é interesse deles, de acabar quebrando, tentar quebrar esse contrato, né? Então, aguardemos aí que essa situação aí, só o futuro vai dizer como é que isso vai acontecer. Mas pelas últimas, até que eu saiba, né, de acordo com os últimos fatos relevantes divulgados pela gestão, que eu saiba, o Correio suspendeu o pagamento integral aí dos aluguéis. Continuando aqui, ele fala sobre a vacância. A vacância vem praticamente zerada, é algo muito, muito interessante que eu vejo aí para o fundo. Esse tipo de vacância baixa, né? Mas no próximo relatório gerencial, essa vacância, nem que seja temporária, em razão da saída dos Correios, se eles trouxerem para o relatório, vai jogar lá nas alturas, né? Aqui ele fala um pouco sobre a atuação das gestoras, né? O que teoricamente cada uma das duas faz. A linha do tempo, do que o fundo comprou, deixou de comprar e vendeu nesse decurso do tempo. E os principais acontecimentos aí até esse relatório gerencial. Lembrando que já teve mais fatos depois disso, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! I'm changing who